Pessoal, vou estar aqui resolvendo a nossa lista de exercício. A lista tem como tema processo de separação de misturas e vou estar fazendo a correção, né? Então, deixe seu like, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Vou aqui para mostrar para vocês, né, os dois grupos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E vou mostrar os processos de separação para separar cada uma. As misturas heterogêneas, os processos de separação são catação, peneiração, ventilação, separação magnética, flotação, dissolução fracionada, levigação, decantação e filtração. Já nos processos para as misturas homogêneas, são destilação simples, destilação fracionada e extração. Então, vou começar aqui pela primeira questão, pessoal. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para o tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de: letra A, fervura, B, filtração, C, destilação, D, calcinação e E, evaporação. Então, pessoal, o princípio do kit, né, aqui é a remoção. O princípio do kit aqui, né, como você pode ver, a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação, que é uma reação química, né? Essa precipitação, pessoal, é a formação de um sólido durante uma reação química, né? Então, a gente tem aqui sólido, né? Foi o que originou, volumoso com textura gelatinosa. Então, qual o processo que eu vou separar aqui um sólido, né, de um líquido? É pelo processo de filtração, pessoal. A resposta seria aqui filtração, né? Eu tenho aqui filtração. Então, filtração é a separação, é um processo que é utilizado para separar misturas heterogêneas, mistura heterogênea de sólido mais líquido, né, mais um líquido, e também sólido mais um gás. E esse sólido mais um gás, pessoal, tem como exemplo o aspirador de pó. O aspirador de pó, ele aspira as partículas de poeira, que são sólidas, e o ar atmosférico, né? Ficando retida as partículas de poeira, né? Ficando retida aí no filtro. Então, essa é a alternativa certa. Fervura não é, pessoal, porque fervura eliminaria micro-organismos. Destilação, pessoal. Destilação não é, porque destilação é para as misturas homogêneas, né? Calcinação também não é, porque calcinação é um processo de tratamento térmico aplicado a quaisquer substância, né, sólida. Então, eu não preciso utilizar aqui a temperatura para separar esse sólido volumoso de textura gelatinosa da água, né? Então, evaporação também não é. E essa questão aí, pessoal, é a questão do Enem PPL 2016, a questão 71 e a nossa questão 1 da lista. Temos aqui a questão 2, a questão Enem 2016, a questão 49 do Enem 2016 e a nossa questão 2 da lista. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída, né, do vapor da sauna, que é aqui, né, a saída. Aqui estão as folhas, né, um recipiente, aromatizando-a conforme é representada, né, como está aqui representado. Eu tenho um gerador de vapor, né, como está esquematizado aqui, e vai
fazer aqui o que é que vai acontecer. Essas substâncias, pessoal, aromáticas, em questão contidas nas folhas do eucalipto e do capim-cidreira, são extraídas por esse vapor, né? São extraídas pelo vapor e arrastadas para todo o ambiente, né? Arrastada, por isso que fica esse cheiro, né? E essas substâncias aqui, que são essas substâncias aromáticas que são extraídas, na química orgânica a gente chama de óleos essenciais ou óleos voláteis, porque essas substâncias possuem ponto de ebulição baixa. Vamos aqui olhar a resposta, né, pessoal? Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Filtração. Será que eu posso fazer pela filtração? Não, né, pessoal? Revisando aqui filtração para vocês, como eu até já falei, filtração ocorre entre sólidos mais líquidos, né? Essa filtração como um sólido mais líquido ou sólido mais um gás. Então, se eu estou trabalhando aí com vapor, como eu falei, né, estou falando em extrair substâncias, né, extrair uma coisa de outra, extrair substância pelo vapor e ser arrastada para o ambiente, não é por esse processo de filtração simples. Não estou fazendo uma filtração. Destilação simples, pessoal. Quando eu falo em destilação simples, eu falo em misturas homogêneas, né? Estou falando em misturas homogêneas. Então, misturas homogêneas, destilação simples, acontece com misturas homogêneas, que é a dissolução de um sólido mais um líquido, né? Eu vou dissolver, por exemplo, sal de cozinha na água, vou formar essa mistura, e se eu quero separar esse sal da água, eu vou fazer pelo método de destilação simples. Extração, pessoal, arraste seria a resposta, né? Também posso chamar de extração arraste por vapor, porque nós temos dois tipos de extração. Essa extração arraste por vapor, né, que você utiliza um vapor para extrair essas substâncias, como acontece aí nas folhas do eucalipto e do capim-cidreira, né, que essas substâncias são arrastadas, né, para o ambiente, esse cheiro também chamado de óleos essenciais, né. E como existem dois tipos de extração, né, primeiramente essa extração por arraste de vapor e também existe a extração por solvente, pessoal, que a gente utiliza um solvente para extrair substâncias, né? Exemplo, pessoal, no laboratório de química orgânica, se a gente quer extrair alguma substância de vegetais, a gente utiliza o hexano como solvente. No nosso dia a dia, a gente utiliza a água para extrair algumas substâncias, como por exemplo do café, né? A gente vai fazer o café, a gente usa o solvente, né, que é a água quente, para extrair as substâncias solúveis em água quente. E também o chá, né, faz a mesma coisa, a gente utiliza aí a água quente para extrair essas substâncias. Né? Então, deu para entender, né? Extração, sublimação fracionada, pessoal, não é porque sublimação, quando a gente fala em sublimação, eu estou falando da passagem do sólido para o vapor, né? Para o estado aí gasoso aqui. Eu estou passando do estado sólido para o gasoso, então, para o gasoso, né? Que no caso aqui, sólido para o vapor. Sublimação fracionada, eu vou ter como exemplo aqui, pessoal, iodo. Vamos ver o iodo, mais areia. Quando eu vou aquecer o iodo mais areia, quem é que vai sublimar? Né? Somente o iodo. Outro exemplo, pessoal, seria o enxofre. Né? O enxofre mais areia. Acontecendo a mesma coisa do iodo. Areia. E outro exemplo é a naftalina, né? Que é um exemplo que a gente utiliza bastante. A naftalina é um exemplo que a gente utiliza bastante, que é a passagem do sólido, né? A passagem sólida para o estado gasoso. Então, esses são os três exemplos de sublimação fracionada.
Exemplo de decantação sólido-líquido, pessoal. Não é também, né? Esse processo de separação não é responsável pela aromatização promovida lá na sauna. Então, a alternativa E também não é a correta. Por quê? Não é a correta. Porque decantação pode acontecer com um sólido mais um gás, né? Como, por exemplo, a poeira, né? Também pode acontecer de um sólido mais um líquido, né? Areia e água, né? Quando a gente faz uma mistura, temos aqui água barrenta, né? A gente vai deixar em repouso e a areia vai se decantar. Líquido mais líquido, também posso ter líquido mais líquido, né? Que é o exemplo de água e óleo, né? Que a gente até usa o funil de decantação ou funil de bromo, também pode ser chamado, ou ampola de decantação. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 3, né? E do Enem, Libras 2017. É uma questão do Enem 2017, questão utilizada na prova de Libras. A figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água, né? Nós temos aqui água doce, vai ser colocada aqui na grelha, e vai acontecer a primeira etapa, que é a etapa de oxidação, né? Então, o que é essa etapa de oxidação? Né? É a mistura de cloro na água, né? Eles vão utilizar aqui um cloro na água, para oxidar os metais presentes, né? Logo, pessoal, vai acontecer aqui a nossa segunda etapa de tratamento de coagulação, pessoal, e floculação. Então, a água vai ser misturada com o sulfato de alumínio, né? Vai utilizar aqui, vamos colocar aqui o sulfato de alumínio. Pronto, vai colocar aqui o sulfato de alumínio, né? Que é um coagulante. Quando eles utilizam esse sulfato de alumínio, o alumínio é utilizado como um coagulante que possui propriedades gelatinosas, né? Que vão servir para unir as impurezas e facilitar sua remoção. E a floculação aí, pessoal, irá agitar a água com a ajuda, né, de pás giratórias. Aconteceu o processo de quê? A outra etapa, decantação. Pessoal, falou em decantação, está falando em diferença de densidade, né? Falou em decantação, é o próximo processo, onde a água passa lentamente pelos decantadores, né? Permanecendo assim lá, eu acho que aproximadamente 2 a 3 horas, né? E esse processo, pessoal, facilita que os flocos, né? Esse processo aqui facilita que os flocos de impureza se depositem no fundo do decantador, né? Esse é um processo de decantação. Logo vem a filtração, né? Que após passar por esses decantadores, a água vai passar por filtros, né? Onde são retiradas as impurezas que permanecem na água. E depois eles vão fazer o que, pessoal? Qual é a próxima etapa? A desinfecção, né? Que eles utilizam aí o cloro, é usado o cloro, né, para a destruição de micro-organismos, né, presentes na água. E vai ser armazenado e depois a distribuição desta água. Então, aqui a questão pergunta, qual etapa desse processo tem a densidade, né, falou em densidade, como eu já falei para vocês, falou em decantação. A densidade das partículas como fator determinante. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante. Então, oxidação não pode ser, né? Como eu já falei para vocês, não utiliza aqui a densidade. Floculação também não. E a alternativa correta é a alternativa C. Filtração também não pode ser e armazenamento não. Na questão aqui 4, pessoal, eu tenho aqui uma mistura. Essa mistura, pessoal, essa mistura é constituída de água, limalha de ferro, gasolina e areia, né? Então, foi submetida a 3 processos de separação conforme o fluxograma. Identifique os processos 1, né, 2 e 3 no fluxograma com os resultados destes processos e assinale as alternativas corretas.
Então, aqui nós vamos no primeiro processo, pessoal, eu tenho água, limalha de ferro, álcool e areia. Como eu vou separar aqui, nesse primeiro processo, é uma mistura heterogênea, né? Então, qual é o processo que eu vou usar para separar a mistura heterogênea, né? Essa mistura aqui. Vou utilizar aqui o processo, né? O método heterogênea. Então, o primeiro processo aqui eu vou fazer a filtração, né? Eu vou fazer aqui a filtração. Já no segundo processo, eu tenho aqui uma mistura de água e gasolina, dois líquidos immiscíveis, né? Dois líquidos immiscíveis. Então, se eu tenho água e gasolina e são dois líquidos immiscíveis, o processo de separação é decantação, né? Decantação por diferença de densidade, né? Eu posso utilizar aqui para separar o funil de decantação, também é chamado de funil de Bromo. E para separar ferro da areia, o processo é separação magnética. Se eu tenho uma mistura aqui heterogênea, uma mistura de ferro mais areia, essa é uma mistura heterogênea, né? Então, se eu tenho ferro mais areia, né, misturado, essa é uma mistura, eu vou utilizar o processo de separação magnética. Aqui no 2 é decantação, né, processo de decantação, o D ficou aqui meio feio. Decantação. E no terceiro processo, separação magnética, né? Vou utilizar aqui separação magnética. Pronto, agora vamos para o que a questão está pedindo. O processo 1 é uma separação magnética. No processo 1, pessoal, eu coloquei aqui que eu tenho aqui uma mistura, né? Eu tenho aqui uma mistura de água, limalha, álcool e areia. Eu coloquei filtração, então a alternativa não está correta. O processo 2 é uma decantação? Sim. O processo 2 é uma decantação porque eu tenho uma mistura de água mais gasolina, que são dois líquidos immiscíveis, em que a separação de dois líquidos immiscíveis é pelo método de decantação. A mistura inicial, então a alternativa correta aqui, né? Vamos aqui já. O processo 2 é uma decantação, sim, né? Tá correto lá. A mistura inicial das 4 substâncias é homogênea. A mistura inicial aqui é água, limalha, eu consigo ver a limalha e consigo ver a areia. Então, aqui é uma mistura heterogênea e não homogênea. O processo 3 é uma filtração. No processo 3, pessoal, eu tenho ferro mais areia, é separação magnética. A água e gasolina formam um sistema homogêneo, água e gasolina formam um sistema heterogêneo, viu? A alternativa correta é a B. Na próxima questão, pessoal. Nossa próxima questão. Necessitou-se retirar o conteúdo do tanque aqui, ó, de um combustível de um carro, né? Para isso fez-se sucção com um pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido para o recipiente colocado no chão. Esse processo, pessoal, você utiliza aqui a mangueira, né, para fazer essa sucção. Aí você vai utilizar o que? Esse processo é chamado de sifonação, pessoal. A alternativa é em que eu vou utilizar. Quando eu estou fazendo uma sucção em que eu vou precisar de uma mangueira, em que eu vou passar uma substância que está no recipiente para outro, uma mistura, né, que está aqui no recipiente, vou passar para outro. Eu quero fazer essa separação, por exemplo, se eu tivesse aqui areia e quisesse tirar somente a água, né, e a areia ia se decantar aqui no fundo do recipiente e eu ia utilizar uma mangueira, né, utilizaria aqui uma mangueira e ia fazer a sucção dessa água passando para o outro recipiente. Eu acho que deu para entender, né? Já na questão 6, pessoal, diz o seguinte: o garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia.
Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de batéias, né, uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover a areia, né? Como eu disse para vocês, pessoal, falou em garimpo do ouro, né? Estou falando em garimpo do ouro, então eu vou falar do processo que é de misturas heterogêneas, né? Esse processo é levigação, né? Faz parte lá do processo de separação de misturas heterogêneas. Então, quando eu falo em garimpo do ouro, eu falo em levigação. Vou continuar lendo aqui, né? Uma espécie de bacia em água corrente passada para remover a areia, deixando o ouro, que é mais denso, no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas a areia não. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiliza, o seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois que todo o mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo. Com base nessas informações, é correto afirmar que, vamos lá para as alternativas, pessoal. A mistura, vamos aqui, ó. A mistura ouro e areia. Eu estou misturando ouro e areia. É heterogênea e pode ser separado por levigação? Sim, estou falando lá em garimpo do ouro. Eu estou falando em misturas heterogêneas e estou falando em uma mistura de ouro mais areia. A resposta aqui é a alternativa A, pessoal. Não é a alternativa B, porque a mistura ouro e mercúrio é heterogênea e pode ser separada por destilação, né? A mistura ouro e mercúrio pode ser separada por destilação, pessoal. Quando eu tenho uma mistura de ouro e mercúrio, eu tenho ligas metálicas. Se eu tenho ligas metálicas, essa mistura aqui de ouro e mercúrio vai ser homogênea e não heterogênea, viu? Que vai ser quando o ouro é dissolvido aqui, o mercúrio consegue dissolver o ouro, vai formar uma liga metálica, né? Vai formar uma liga metálica em que eu vou conseguir ver apenas uma fase, né? Então, vai ser homogênea e não heterogênea. A adição de mercúrio à mistura ouro e areia promove uma dissolução fracionada da areia? Não promove uma dissolução fracionada da areia, promove uma do ouro, né? Vai dissolver aí o ouro. Alternativa aqui D. A mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta 3 fases: mercúrio líquido, ouro dissolvido e areia sólida? Não, pessoal, apresenta 2 fases, porque, como eu já falei, mercúrio e ouro formam apenas uma fase, né? Então, essa alternativa é incorreta. Os componentes da mistura ouro-mercúrio podem ser separados por centrifugação? Essa alternativa também não é a alternativa correta. Certo, pessoal. Observe a tabela, né? Na tabela, eu tenho aqui de um lado misturas, né? E do outro lado eu tenho que dizer o processo. A primeira mistura aqui é areia mais pedacinhos de palha de aço, né? Qual seria o processo de separação, né? Que eu iria utilizar aqui, ó. Se eu tenho palha de aço, pessoal, o aço, né? Nessa palha de aço vai ser atraído pelo ímã. Então, esse processo aqui é separação magnética, né? A primeira aqui eu já sei que é separação magnética. Café sendo coado, né? Se eu estou coando o café, eu estou filtrando, né? Então, o processo é filtração. Coar é filtrar, filtração aqui. Arroz e feijão, né? Então, se eu vou separar arroz e feijão,
o processo de separação vai ser catação, né? Catação. Produção de sal nas salinas, né? Se eu vou produzir sal, pessoal, né? Esse processo, se eu quero só o único produto, que é o sal, a água vai ter que evaporar. Se a água evapora, quem é que vai ficar? O sal. Então, esse processo é evaporação. Aqui para a resposta. Primeiro é separação magnética, né? Então, ele diz, a sequência correta de processos que podem ser utilizados para separar as misturas acima é evaporação, a primeira não, né? Então, eu já elimino essa alternativa. B, separação magnética, né? A primeira eu deixo. C, catação não é, eu já elimino. D, separação magnética, eu vou deixar. E a E, eu vou eliminar. Ficou duas questões para decidir qual está a correta. Qual delas é a correta. Então, separação magnética, e nós vamos para o segundo processo, que é café sendo coado, né? Café sendo coado é filtração. Então, eu posso olhar aqui na D, que ele tem evaporação. Eu não estou fazendo aqui um processo de evaporação quando o café está sendo coado. Então, a alternativa correta vai ser a B, e eu já elimino a alternativa D, porque o processo aqui de café sendo coado é filtração, arroz e feijão é catação, e a produção de sal nas salinas é evaporação. Questão, pessoal, 8. A tecnologia trouxe para o ser humano benefícios extraordinários. Por exemplo, antes dos aspiradores de pó, era difícil retirar as poeiras e outras sujeiras, né, dos pisos, sujidades dos pisos, tapetes, carpetes e estofados. Os aspiradores de pó convencionais são capazes de separar misturas. Letra A, heterogênea, está falando do aspirador de pó, né? Eu já falei em aspirador de pó, né, que é um processo de filtração, e é uma mistura heterogênea de sólido e gás. Então, a alternativa aqui é a alternativa A. Na questão 9, pessoal, o esquema abaixo representa a técnica usada, né, uma técnica comumente em navios, para dessalinizar a água do mar. Se eu estou dessalinizando a água do mar, eu estou fazendo aqui pelo processo de destilação, né, destilação simples. Ele não disse se era simples, mas é pelo processo de destilação simples, a resposta é destilação, porque no final eu tanto vou reaproveitar a água, como também o sal, a mistura sendo aquecida e o sólido vai ficar nesse recipiente e a água vai passar pelo destilador. Questão 10, pessoal. A aparelhagem mais apropriada para separar dois líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, como, por exemplo, água e óleo, né? Não se misturam. Então, qual é a aparelhagem correta? A alternativa correta aí vai ser a letra A, porque o único que consegue separar dois líquidos immiscíveis é o funil de decantação, que também é conhecido como funil de bromo, ou ampola de decantação. Alternativa A é a correta. Já na questão, pessoal, na questão 11, né, com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases, né? Eu consigo ver três fases: a areia, o querosene e a solução aquosa de açúcar, né? Estou vendo aqui três fases, né? A mistura. Eu vou ter areia aqui embaixo, né? Vou ter o querosene e vou ter também a água mais açúcar, né? Que vai ficar aqui. H2O mais açúcar, mais o açúcar, né? Solução de açúcar. Então, pessoal, primeiro, para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: eu vou fazer a filtração, né? Para separar
areia dos demais componentes, né? Então, o primeiro processo aqui é filtração. Então, eu já vou eliminar a alternativa A, elimino a B e vou deixar aqui a C e a D. E também vou eliminar a E. Primeiro é filtração. Depois, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer uma decantação para separar o querosene da solução aquosa de açúcar. Então, já vou eliminar a alternativa C, porque eu não vou fazer a cristalização. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa D, que é filtração, decantação e depois destilação, né? Destilação, eu vou conseguir separar a água do açúcar, você conseguir separar aqui água e o açúcar, né? No final, eu vou ter o açúcar e a água. Na questão 12, pessoal, foi uma questão do Enem 2013, a questão 81, né, que fala assim: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, né, que eu estou usando o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente, que é o mais comum, é usado para retirar o sulfato de alumínio, que é utilizado aqui para retirar, pessoal. Se eu vou retirar, né, tem que olhar essa palavrinha aqui, ó. Se eu vou retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas, é o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é flotação, levigação. Não é, pessoal, levigação não é, porque quando eu falo em levigação, eu estou falando em garimpo do ouro, e não tem nenhum garimpo do ouro falando em garimpo do ouro. Ventilação também não é, né, porque eu não vou fazer o processo de ventilação. Peneiração também não é. E centrifugação também não é, pessoal. Sobrou quem? Flotação. Quando eu falo aqui em retirar, né, você está falando em flotação. Eu vou mostrar aqui a diferença entre flotação e floculação, né, respondendo uma pergunta da aluna Camille. Flotação, pessoal, e floculação. Vou colocar aqui. Flotação e floculação. Então, qual a diferença de flotação e floculação, pessoal? Floculação, pessoal, utiliza-se o sulfato de alumínio, né? E vai formar, quando você coloca o sulfato de alumínio no tratamento aí da água, vai formar o hidróxido de alumínio, né? Vai formar o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, pessoal, vai atrair as partículas de sujeiras, formando flocos, né? Formando flocos. Vai formar flocos, né? Então, vai formar aqui flocos. Floculação, pessoal, formação de flocos, né? Aqui eu vou ter formação, colocar logo aqui, formação de flocos. E quando eu estou falando em flotação, pessoal, quando eu estou falando em flotação, né, que é esse aqui, flotação é um processo de separação que vai retirar flocos da água, né?
flotação vai retirar, por isso que aqui a resposta é flotação, porque está pedindo aqui para retirar o sulfato de alumínio. Então, flotação vai retirar os flocos da água. E floculação é a formação de flocos, né? Como eu já falei, a formação de flocos. Então, essa floculação é a formação de flocos, né? Causados, né? Causada aí pela adição do sulfato de alumínio. Esses flocos aí vão ser formados a partir do momento em que se usa o sulfato de alumínio, né? Então, esses flocos, depois de formados, têm que ser retirados, e esses flocos mais leves, os flocos mais leves, eles vão ficar flutuando, né? Então, esse processo é chamado de flotação. E o mais denso, né, vai se decantar, que é o processo aí de decantação. Eu acho que deu para entender, né? Flotação retira os flocos da água e floculação é a formação de flocos, né, quando se usa o sulfato de alumínio. Né? Quando você usa o sulfato de alumínio, vai formar o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio vai atrair as partículas, né, de sujeira, formando esses flocos. Deu para entender, né? Então, por isso que a resposta aqui, nessa questão do Enem, é flotação, né? Porque ele está perguntando aqui. Questão 13. Observe o esquema de um processo de separação de 3 componentes, de uma mistura heterogênea em que teremos óleo de soja e sal totalmente dissolvido em água. Estudando o esquema abaixo, dois processos utilizados, né? Estudando o esquema abaixo dos processos utilizados, que a opção corresponde às etapas 1 e 2, respectivamente, e aos nomes dos materiais de números 3 e 4. Né? Então, você vai fazer o quê? A opção correspondente às etapas 1 e 2, respectivamente, e aos nomes dos materiais dos números 3 e 4. Vamos aqui. Eu tenho aqui o óleo, a água e o sal dissolvido. Né? Aqui eu cobri até as alternativas. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? A alternativa aqui é A, B, C, D e E. No primeiro processo, que é o processo 1, o que é que eu vou fazer? Destilação, filtração, misturas, homogênea ou resíduo. No processo 1 e 2, ele está perguntando 1 e 2, que é o processo de separação, né? De 1 e 2. O que é que eu vou fazer aí? Eu vou fazer pelo processo de quê? Decantação, né? Vou deixar decantar. Sal, o óleo vai se decantar. Depois, esse processo 2, que vai ficar a solução aquosa de água mais sal, né? Ficando aqui a solução de água mais sal, que é o processo 2 aqui. Eu vou ter o quê? Vou fazer a destilação, né? Eu vou fazer a destilação. E na 3, pessoal, o nome aqui que eu vou dar é solução, né? Eu vou ter uma solução de água e sal, onde na 4 aqui, ó, a 4, eu vou ter o destilado, que é a água, né? A água aqui vai ser destilada. A resposta aqui vai ser, pessoal, ó, processo 1, decantação, processo 2, destilação, né? Esse processo 2, processo de separação, né, que aconteceu. E o processo 3, pessoal, eu tenho uma solução aquosa de água e sal. E quando eu faço a destilação, eu vou ter aqui o destilado, né, a separação da água, né, e o sal. Eu vou ter aqui no 4 o destilado, que será a água. Alternativa correta, alternativa C, pessoal.